Mis hermanos, Meus irmãos, vamos a la segunda parte de nuestro estudio vamos à segunda parte do nosso estudo, que empezamos mirando en la clase anterior, hablando sobre la legitimidad y el uso de las confesiones de fe. que começamos na palestra anterior falando sobre a legitimidade e o uso da confissão de fé. Y lo que habíamos dicho es que este estudio o este análisis lo íbamos a hacer en 4 puntos. E o que dissemos é que esta análise nós vamos fazer em 4 pontos. El primero de ellos fue su rechazo evidente. O primeiro que falamos foi a recusa evidente. Y eso tenía que ver con por qué las personas rechazan naturalmente el tema de las confesiones de fe. Isso tem a ver com a ideia das pessoas se recusarem o tema da confissão de fé. Habíamos dicho que hay 2 razones por las cuales las personas pueden rechazar la confesión de fe. Falamos que há duas razões pelas quais as pessoas se recusam a falar sobre a confissão de fé. La primera tiene que ver con un aspecto cultural de una cultura postmodernista que no le gustan los fundamentos que tiene una confesión de fe. A primeira tem a ver com uma cultura pós-modernista que não quer ter uma confissão de fé. Y entonces esa cultura que le gustan las cosas relativas, Essa cultura que prefere coisas relativas, esa cultura que no aprecia el pasado, essa cultura que não tem apreço pelo passado, esa cultura que no le gusta la autoridad, essa cultura que não quer autoridade, entonces por eso rechazan el concepto de una confesión de fe. então por isso se recusam o conceito de confissão de fé. Pero vimos en segundo lugar Vimos em segundo lugar que una de las razones por las cuales también se rechaza que uma das razões pelas quais também se recusa tiene que ver con personas que tienen una fe cristiana sólida tem a ver com pessoas que têm uma fé cristã sólida y que tienen miedo de pensar que al aceptar una confesión de fe están rechazando la sola escritura. e têm medo de que ao aceitarem uma confissão de fé estão se recusando a reconhecer a autoridade das Escrituras. Por eso, en nuestra lección anterior, Por isso, em nossa lição anterior, tomamos en segundo lugar tomamos em segundo lugar su afirmación escritural, sua afirmação escriturística, tratando de explicar el por qué creemos que tener una confesión de fe está completamente sostenido por la palabra de Dios. tratando de explicar que ter uma confissão de fé está embasado na palavra de Deus. Y anhelo que todos nosotros estemos en esa conclusión en esta hora. E eu desejo que todos nós tenhamos esta conclusão neste momento. Así que en esta última sesión, Assim que, em esta última parte, nosotros vamos a mirar los otros 2 puntos de nuestro bosquejo. vamos ver outros 2 pontos de nosso esboço. Así que, en tercer lugar, Em terceiro lugar, su utilidad determinante. sua utilidade determinante. Mis hermanos, tener una confesión de fe no solamente es un asunto bíblico. Meus irmãos, ter uma confissão de fé não é apenas um assunto bíblico. Dios es un Dios sabio Deus é um Deus sábio y todo lo que Él ha determinado e tudo que Ele determinou tiene utilidad muy importante en nuestras tem vidas. uma utilidade muito importante em nossas vidas. Tener una confesión de fe implica cumplir el rol que Dios nos dio como iglesia. Ter uma confissão de fé implica em cumprir aquilo que Deus nos deu como igreja. Pero ese Dios que es rico en misericordia, Mas esse Deus que é rico em misericórdia, recordando como el mandamiento que dice, nos lembrando do mandamento que diz: honra a tu padre y a tu madre, honra teu pai e tua mãe, para que tus días se alarguen en la para que tierra. teus dias se prolonguem na terra. Dios puede ordenar cosas Deus pode ordenar coisas y simplemente las ordena porque Él es Dios. e simplesmente ordena porque é Deus. Sin embargo, así como en este mandamiento, Entretanto, assim como nesse mandamento, no solo que Dios ordena, sino que nos promete recompensas por hacer lo que está bien. Deus não apenas ordena, mas também promete recompensas. Y eso también se aplica en una manera inferior al tema de las confesiones de fe. E isso também se aplica de uma maneira inferior às confissões de fé. Dios tiene todo el derecho de decir, la iglesia debe proclamar la verdad. Deus tem todo o direito de dizer que a igreja deve proclamar a verdade. Sin embargo, el proclamar la verdad en obediencia a Dios, Entretanto, o proclamar da verdade en obediencia a Dios, é uma obediência a Deus.
trae beneficios que son reales en nuestra vida como iglesia. Traz benefícios que são reais à nossa vida como igreja. Y en este tercer punto, E nesse terceiro ponto, yo quisiera considerar 4 beneficios, 4 utilidades eu queria considerar 4 utilidades que trae el utilizar una confesión de fe en una iglesia. que nós temos ao utilizar uma confissão de fé na igreja. He tratado de utilizar metáforas Vou usar metáforas para que nos ayuden a entender, a imaginarnos para que nos ajude a entender e a imaginar cómo es la utilidad de una confesión de fe de manera práctica en una iglesia. como é a utilidade como se dá a utilidade, a utilização da confissão de fé na igreja. Así que si ustedes están tomando apunte, Assim que se vocês estiverem anotando, quiero que pongan en primer lugar, quero que em primeiro lugar, una confesión de fe es uma confissão de fé é una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. uma muralha de proteção contra as falsas doutrinas. Una muralla de protección en contra de las falsas doctrinas. Uma muralha de proteção contra as falsas doutrinas. Quiero que pienses conmigo por un momento. Quero que pensem comigo por um momento. En las ciudades antiguas, Nas cidades antigas, la única protección que esa ciudad tenía a única proteção que essas cidades tinham eran los muros que estaban alrededor de la ciudad. eram os muros que estavam ao redor dessas cidades. Y nosotros sabemos eso por la historia bíblica. E nós sabemos disso através da história bíblica. Por ejemplo, están los famosos muros de Jericó, Por exemplo, os famosos muros de Jericó, donde sabemos que la ciudad se jactaba por esos muros tan grandes que parecían impenetrables de parte de ningún enemigo. onde sabemos que a cidade se orgulhava por seus muros, imaginando que nenhum inimigo pudesse entrar. O también podemos recordar la historia de Jerusalén Ou também podemos recordar a história de Jerusalém, en los días de Nehemías, nos dias de Neemias, cuando él quiso volver a su ciudad y estaba muy triste quando ele desejou voltar à sua cidade e estava muito triste, porque los muros de la ciudad habían caído. porque os muros da cidade tinham caído. Eso significaba la ciudad estaba desprotegida. Isso significava que a cidade estava desprotegida. Cualquiera podía entrar y deshonrar, lo que él dice, la tumba de nuestros padres. Qualquer podia entrar na cidade e desonrar Las tumbas, el sepulcro. o sepulcro dos seus pais. Así que en esa metáfora, en ese entendimiento, Assim, nessa metáfora, nesse entendimento, los muros son la protección que una ciudad tiene. os muros são a proteção que uma cidade possui. Mis hermanos, una confesión de fe funciona como muros de protección alrededor de nuestras iglesias. Meus irmãos, uma confissão de fé funciona como os muros de proteção ao redor da igreja. Porque el muro de protección lo que hace es delimitar dónde es nuestra tierra de la tierra de afuera. O que os muros de proteção fazem é delimitar onde é a nossa terra e onde é a terra que está fora dos nossos limites. Y el poner muros lo que hace es que nosotros decidimos quién puede entrar a nuestra tierra y quién no puede entrar. E quando colocamos muros, nós estamos dizendo quem pode e quem não pode entrar. Mis hermanos, no estoy hablando de algo nuevo cuando hablamos de iglesias que empezaron siendo buenas iglesias. Eu não estou falando de coisas novas quando digo que há igrejas que começaram sendo boas igrejas. Pero de pronto cuando pasan los años, Mas em pouco tempo, ao passar dos anos, esas iglesias se convierten literalmente essas igrejas se convertem literalmente en sinagogas de em Satanás. sinagogas de Satanás. Esa expresión tan fuerte Essa expressão tão forte lo que hace es recordarnos la esencia de que esas iglesias dejaron de ser iglesias nos faz bíblicas. recordar que essas igrejas deixaram de ser igrejas bíblicas. La pregunta es, pero ¿cómo pasa algo así? A pergunta é como isso acontece? ¿Cómo puede una iglesia buena, construida bajo buenos fundamentos, Como pode uma igreja boa, construída sobre bons fundamentos, de pronto convertirse en algo tan distinto con el paso de los años? logo se transformar em algo tão diferente com o passar dos anos? Y la respuesta es, E a resposta é porque no tenían una muralla de protección. porque não tinham um muro de proteção.
no tenían manera para defenderse de sus enemigos. não tinham uma maneira de se defender dos seus inimigos. No pudieron hacer nada cuando la falsa doctrina se acercaba. Não puderam fazer nada quando a falsa doutrina se aproximava. Simplemente por no tener defensa, vieron con sus propios ojos la destrucción de su iglesia. Simplesmente por não terem defesas, viram com seus próprios olhos a destruição da igreja. Mis hermanos, una confesión de fe pone límites Meus irmãos, uma confissão de fé coloca limites. de aquellos que son recibidos como parte de nosotros E aqueles que são recebidos como parte de nós mesmos. y aquellos que no pueden ser parte de E nosotros. aqueles que não podem ser partes de Re- nós. recibir aquellos que pueden ser una amenaza para nosotros Receber aqueles que podem ser uma ameaça para nós es completamente perjudicial para una é iglesia. completamente prejudicial para uma igreja. Pero ¿cómo defiendes la iglesia Mas como a igreja se defende? si no tienes una muralla que puedas contener y poner límites contra esos Se não enemigos? tem uma muralha para colocar limite contra os seus inimigos. Esa es la primera gran utilidad de una confesión de fe. Essa é a primeira grande utilidade de uma confissão de fé. Que por cierto, un pastor una vez dijo esto. Un pastor una vez dijo esto. Un pastor una vez dijo esto. Que um pastor uma vez me disse isso. No tener una confesión de fe Não ter uma confissão de fé es similar é similar a un cuerpo humano a um corpo humano que tiene SIDA. que tiene Ay, AIDS. AIDS. SIDA, ok. ¿Qué pasa? Muito técnico. Ok. Lenguaje técnico. Ok. Si uno tiene un cuerpo con AIDS, Se alguém tem um corpo com AIDS, nunca esa persona muere por el AIDS. ela nunca morrerá por causa da AIDS. Lo que hace esa enfermedad O que essa doença faz es quitarle todas las defensas que el cuerpo é tiene. tirar todas as defesas que o corpo possui. Y una gripe muy pequeñita E apenas uma gripe es capaz de matar a un enfermo de esta enfermedad. é capaz de matar alguém que tem AIDS. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, Quando uma igreja não tem uma confissão de fé, no está preparada para defenderse en contra de ese tipo de amenazas. não está preparada para se defender contra esse tipo de ameaça. ¿Qué tan importante es defender una iglesia de la falsa doctrina? Como é importante defender uma igreja da falsa doutrina. Mis hermanos, de eso fue lo que habló el apóstol Pablo. Foi disso que falou o apóstolo Paulo. ¿Se acuerdan ustedes Hechos capítulo 20? Se vocês se recordam de Atos capítulo 20, Está Pablo hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso Paulo está falando com os anciãos da igreja de Éfeso y le dice, hermanos, tengo que advertirles algo. e disse: irmãos, tenho que advertir vocês sobre algo. Después de que yo me vaya, Depois que eu for, se van a levantar lobos en medio de ustedes se levantarão lobos no meio de vocês para destruir al pueblo de para Dios. destruir o povo de Deus. Y entonces la advertencia a partir de ahí fue siempre constante. E então a advertência a partir desse momento foi sempre constante. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina. Ten cuidado porque en los últimos tiempos vendrán engañadores Tem cuidado porque nos últimos tempos, nos últimos dias, virão enganadores que van a cambiar la verdad de Dios por la mentira de los hombres. que vão mudar a verdade de Deus pela mentira. Pero ¿cómo una iglesia se puede proteger de eso? Mas como uma igreja pode se proteger disso? ¿Cómo puedes poner una resistencia para que cuando pasen los años tu iglesia no se convierta en una sinagoga de Satanás? Como colocar uma proteção para que ao passar dos anos a igreja não se converta em uma sinagoga de Satanás? La única respuesta bíblica que nosotros encontramos a eso A única resposta bíblica que nós encontramos para essa pergunta es la necesidad que una iglesia tiene de definir lo que es verdad. é a necessidade que uma igreja possui de definir o que é a verdade. Y eso es confesar su fe. E isso é confessar a fé, sua fé. Así que en primer lugar, el beneficio de una confesión de fe tiene que ver con una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. Assim, a primeira coisa que uma igreja precisa ter para ter uma utilidade determinante
é uma muralha de proteção contra a falsa doutrina. Pero en segundo lugar, Em segundo lugar, también una confesión de fe es também uma confissão de fé é una base sólida para la verdadera unidad. uma base sólida para a unidade verdadeira. Una base sólida para la unidad verdadera. Este concepto nos ayuda a recordar lo que significa una iglesia. Esse conceito nos ajuda a lembrar o que significa uma igreja. Mis hermanos, quizás hay algunos que conocen bien este concepto, pero quiero repetirlo por amor a aquellos que hoy lo están aprendiendo. Talvez haja alguns que compreendam esse conceito, mas eu quero repetir por amor àqueles que estão aprendendo. Una iglesia local Uma igreja local es la reunión de creyentes verdaderos é a reunião de crentes verdadeiros que están abrazando la fe en Cristo, que estão abraçando a fé em Cristo, que se han puesto de acuerdo en qué es lo que Dios dice que es que verdad se colocaram de acordo com aquilo que Deus disse que é verdade y hacen un compromiso el uno con el otro e fazem um compromisso um com o outro de permanecer juntos y adorar a Dios hasta el último día de sus de vidas. permanecer juntos e adorarem a Deus até o último dia de suas vidas. Eso es una iglesia local. Isso é uma igreja local. Así fue como Dios las estableció. Assim foi como Deus estabeleceu a igreja. Ahora, piensen en esto por un momento. Agora pensem nisso por um momento. ¿Cómo se reciben personas nuevas en una iglesia local? Como se recebe pessoas novas numa igreja local? Bueno, la confesión de fe enseña tres cosas que creo que son claves. Bem, a confissão de fé ensina três coisas que creio que são chaves. En primer lugar, una persona debe ser creyente para ser parte de la Em iglesia. primeiro lugar, uma pessoa deve ser crente para fazer parte da igreja. Eso implica decir con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador y vivir de tal manera que sus palabras no son tropezadas por su conducta. Isso Eso significa significa que Él confiesa con sus labios que ele confessa com seus lábios que Jesucristo es su Señor y su Salvador. que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Y luego con su vida, E com sua vida, Él no niega ele não nega lo que está diciendo con sus labios. o que está falando com sua boca. Es decir, Él tiene una profesión de fe Isto é, ele tem uma profissão de fé y una conducta que es de acuerdo a esa profesión e de uma fe. conduta que está de acordo com aquilo que ele professa. Y entonces ese creyente Então esse crente puede ser recibido como miembro. pode ser recebido como membro. Pero hay una segunda cosa Mas importante. há uma segunda coisa importante. No solo debe ser Não creyente, apenas deve ser crente, también debe estar de acuerdo con la doctrina que la iglesia enseña. também deve estar de acordo com a doutrina que a igreja ensina. Porque el ser parte de una iglesia Porque o ser parte de uma igreja implica decir, implica dizer: yo estoy de acuerdo con lo que se predica en este lugar. eu estou de acordo com aquilo que se prega nesse lugar. Esta es la verdad de Dios Essa é a verdade de Deus. y yo quiero ser parte de esta Eu iglesia. quero ser parte dessa igreja. Y en tercer lugar, E em terceiro lugar, se hace un compromiso público se faz um compromisso público, donde él se somete a la autoridad de la iglesia y del Señor onde ele se submete à autoridade da igreja e de Deus y promete amar a sus hermanos y al prójimo fuera de la iglesia como a sí mismo. e promete amar a seus irmãos e ao próximo fora da igreja como a si mesmo. Lo único que hace de una iglesia sólida, O único que faz de uma igreja sólida, es que la gente que forma parte de esa iglesia é que as pessoas que fazem parte dessa igreja tienen una misma fe. têm uma mesma fé. ¿Qué es lo que hace una confesión de fe? O que faz uma confissão de fé? Construye esa base sólida Constrói essa base sólida para mantener una verdadera unidad entre hermanos. para manter uma verdadeira unidade entre os irmãos. El día de ayer yo les decía, no, hoy se lo decía más temprano, Hoje eu dizia a vocês que más importante que las personas que mais importante que as pessoas es la verdad de Dios. é a verdade de Deus. Pero cuando hay personas que están unidas por la verdad de Dios, Mas quando existem pessoas que estão unidas pela verdade de Deus, entonces cualquier circunstancia puede ser resuelta. então qualquer circunstância pode ser resolvida. Porque la verdad que predicamos es más grande y más importante que nosotros. Porque a verdade que proclamamos e que pregamos é maior do que nós. Si alguno de ustedes viene a nuestra iglesia en Ecuador Se alguns de vocês
vem à nossa igreja no Equador, y la razón por la cual viene es porque tenemos una buena relación de hermanos, e a razão pela qual vocês estão vindo é porque temos uma boa relação como irmãos, porque quizás hubo algo bueno que vio, porque algo bueno, alguna cosa, talvez por alguma coisa boa, pero no por la verdad que mas não predicamos. pela verdade que nós pregamos. Entonces, en el momento en que yo comience a actuar de una manera distinta a lo que tú piensas que yo soy, Então, no momento em que eu começo a agir de uma maneira distinta daquela que você pensa que eu sou, por el hecho de que la razón que tú estás conmigo es por una razón que no es la verdad, pelo fato de que a razão que tu estás comigo não é pela verdade, entonces en ese momento tú te vas. então nesse momento você se vai. Pero si tú estás conmigo y yo estoy contigo por la verdad que predicamos, Mas se você está comigo e eu estou com você por causa da verdade que pregamos, entonces cuando hay problemas entre nosotros, então quando há problemas entre nós, tenemos que arreglarlos. nós temos que resolvê-los. Esa es nuestra É responsabilidad, nossa responsabilidade, porque la verdad que predicamos es más importante que nosotros. porque a verdade que pregamos é mais importante do que nós. Una confesión de fe establece una base sólida para la verdadera unidad. Uma confissão de fé estabelece uma base sólida para a verdadeira unidade. Una tercera metáfora de la importancia y la utilidad de las confesiones de fe. Uma terceira metáfora da importância e utilidade da confissão de fé. Una confesión de fe es también Uma confissão de fé é também una vara de medida uma para vara, los maestros de la palabra y los candidatos al ministerio. uma vara de medida para os professores da palavra, os mestres da palavra e os candidatos ao ministério. ¿Quién puede ser pastor en nuestra iglesia? Quem pode ser pastor em nossa igreja? ¿Solamente aquel que tiene dones para predicar? Apenas aqueles que têm dons para pregar? ¿Solamente aquellos que tienen un carisma y tienen una buena relación con las personas? Somente aqueles que têm um bom carisma e uma boa relação com as pessoas? No, mis hermanos, porque la falsa doctrina va siempre en conexión con personas que tienen un buen carisma y saben hablar a las personas. Porque a falsa doutrina Siempre viene. sempre vem através de pessoas que têm um bom carisma e uma boa relação com os outros. El carisma y la forma de hablar no son las cosas finales que determinan si alguien puede ser un pastor para nuestra iglesia. O carisma e a forma de falar não são os pontos que determinam se uma pessoa pode pregar em nossa igreja. Porque si la naturaleza de la iglesia Porque se a natureza da igreja es que ella es columna y baluarte de la verdad, é que ela é coluna e baluarte da verdade, entonces es la verdad lo más importante. então a verdade é o mais importante. Y la verdad es lo que tiene que medir a quiénes van a ser nuestros maestros y pastores. E a verdade é que tem que medir quem vão ser os nossos mestres e pastores. Por lo tanto, si tú no tienes una confesión de fe, Portanto, se você não tem uma confissão de fé, ¿cómo mides quién puede ser el pastor? como afere e mede quem pode ser o seu pastor? ¿Cómo mides quiénes pueden enseñar en la iglesia? Como mede quem pode ensinar a igreja? Esta vara de medida Esta vara de medida es la que protege a la iglesia de los falsos maestros. é a que protege a igreja dos falsos mestres. Pero hay una cuarta y última metáfora. Mas há uma quarta e última metáfora. Una confesión de fe es Uma confissão de fé é una senda segura que nos da un sentido de continuidad histórica. um caminho seguro que nos dá um sentido de continuidade histórica. Mis hermanos, así como hablamos ayer en la noche con algunos de ustedes y como sé que es así en la vida de muchos, Assim como falamos ontem à noite sobre a vida de vocês e sei que essas coisas fazem parte da vida de muitos aqui, muchas veces nos hemos sentido solos. muitas vezes nós nos sentimos sós. Cuando uno comienza a abrazar estas doctrinas tan importantes, uno llega a pensar que es el único sobre la tierra. Quando alguém começa a pensar sobre essas coisas, ele pensa que é a única pessoa sobre a terra. Y normalmente lo que nos termina pasando es que comenzamos a cuestionar, debido a que vamos en contra de todo lo que el mundo va, comenzamos a pensar si somos nosotros los que estamos mal. E quando começamos a ir contra tudo que está à nossa volta, nós começamos a pensar se não somos nós que estamos errados. Y entonces comenzamos a cuestionar nuestra fe. E então começamos a questionar a nossa fé. Pero cuando uno puede percibir
que lo que nosotros creemos hoy ha sido creído y probado por hombres a través de la historia, Mas quando alguém começa a perceber que aquilo que nós cremos foi provado e ensinado ao longo da história, fortalece nuestra fe fortalece nossa fé y nos permite caminar por una senda segura. e nos permite caminhar por um caminho seguro. Quiero darles una ilustración real de este tema Quero dar a vocês uma ilustração desse tema. y les pido que por favor nunca malinterpreten lo que quiero decir. E lhes peço que, por favor, nunca interpretem mal o que vou dizer. Nosotros amamos y respetamos mucho al pastor John MacArthur Nós amamos e respeitamos muito o pastor John MacArthur. y creemos que es un hombre de Dios, de los regalos que Dios le ha dado a su iglesia en este tiempo. E cremos que é um homem de Deus e um dos presentes que Deus deu à igreja nesse tempo. Lo que quiero decir con respecto al pastor John MacArthur O que quero dizer com respeito ao pastor John MacArthur es que aunque es un cristiano calvinista sólido y ha sido una luz para nosotros, é que, ainda que ele seja um calvinista sólido e seja uma luz para nós, él tiene ciertas conclusiones con respecto al asunto de las confesiones de fe. ele tem certas conclusões a respeito do assunto das confissões de fé. Y por alguna razón, él no se suscribe ni se somete a ninguna confesión de fe histórica. E por alguma razão ele não subscreve nem se submete a nenhuma confissão de fé histórica. Pero lo que ha sucedido en su ministerio es algo común que sucede cuando uno no se abraza de una confesión histórica. Mas o que está acontecendo, o que aconteceu no seu ministério, é o que acontece com aqueles que não abraçam uma confissão de fé. Y esto fue lo que sucedió a principios de los años 1990. E isso foi o que aconteceu no início dos anos 90. El pastor MacArthur O pastor MacArthur enseñaba ensinava que Jesucristo vino a convertirse en hijo que Jesus Cristo se converteu em filho cuando él tomó carne humana y vino a habitar entre los hombres. quando ele tomou o corpo humano e veio habitar encarnado. Y por alguna razón él sostenía que no era el hijo eterno, sino que en algún momento él tomó esa posición de hijo. E por alguma razão ele sustentou que Cristo não era o filho eterno, mas que em um dado momento se tornou o filho. Él es Dios eterno, pero no hijo eterno en esa posición, así como él lo enseñaba. Nessa posição se diz que Dios, Jesús es Dios que, eterno, que o filho é Deus eterno, pero que no fue hijo desde la eternidad, mas que não foi filho desde a eternidade. sino que esa posición la tomó al someterse al Padre, al venir a la tierra. Mas tomou essa posição quando se submeteu ao Pai ao vir à terra. Él sostuvo y enseñó esa posición. Ele sustentou e ensinou essa posição. Incluso en su comentario de la carta a los Hebreos, Inclusive em seu comentário da carta aos Hebreus, que todavía hoy lo tenemos y podemos leerlo, que ainda temos e podemos ler, él pone esta posición porque eso fue lo que él creía cuando lo escribió. ele colocou essa posição porque era nisso que ele acreditava quando escreveu. Unos años después, Anos depois, él se arrepintió y se dio cuenta que él no había enseñado correctamente. ele se arrependeu e se deu conta que não havia ensinado corretamente. Y como él es un hombre de Dios, E como ele é um homem de Deus, él pidió disculpas públicas ele fez um perdão público, y él um se perdão, suscribió al concepto ortodoxo y antiguo de esta posición. e subscreveu o conceito antigo dessa posição. Ahora, más allá de los detalles de este ejemplo que les estoy dando, más allá de los detalles, Além dos detalles que eu estou falando, el punto que quiero hacer con ustedes esta mañana es este. o ponto que quero fazer com vocês nessa manhã é este. Cuando uno deja la senda segura de lo que los hombres han sostenido a través de los siglos, Quando alguém deixa o caminho seguro que os homens trilharam na história, uno corre el peligro esse alguém corre perigo de comenzar a hacer un camino que no es conforme a lo que Dios ha enseñado. corre o perigo de começar a fazer um caminho que Deus não ensinou. Y no digo que eso sea con mala intención. Não estou dizendo que isso é feito com má intenção. Lo que digo es que es una de las cosas que pasan cuando uno no camina por una senda segura que nos da un sentido de continuidad histórica. O que
estou dizendo é que esse é um dos erros que acontecem quando não tomamos um caminho seguro que há uma continuidade histórica. Mis hermanos, negarse a abrazar una confesión de fe. Meus irmãos, abraçar uma confissão de fé. Negarse a eso. Se negar a abraçar uma confissão de fé. Es como que si nosotros estuviéramos diciendo É como se nós estivéssemos dizendo que la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la tierra por todos los años que a obra que o Espírito Santo fez na terra por todos os anos no ha sido tan importante não foi tão importante como la que hoy está haciendo entre nosotros. como a que hoje está fazendo entre nós. Eso es pecado, Isso é pecado. eso es orgullo. Isso é orgulho. El Espíritu Santo ha estado en la tierra. O Espírito Santo está na terra. Él ha estado utilizando a los dones que Dios le dio a la iglesia. Esteve usando ao longo do tempo os dons que ele dá à igreja. Y no estoy diciendo que la tradición es perfecta, E não estou dizendo que a tradição é perfeita. ni estoy diciendo que la tradición de los hombres tiene autoridad sobre la Nem Biblia. estou dizendo que a tradição dos homens tem autoridade sobre a vida. Pero si el Espíritu Santo ha estado sobre la tierra, Mas se o Espírito Santo sempre esteve sobre a terra, enseñando a los hombres, ensinando os homens, instruyendo al pueblo de Dios, instruindo o povo de Deus, es completamente incorrecto é completamente errado construir nuestra teología construir nossa teologia olvidándonos que hay 2000 años de estudio esquecendo teológico. que há 2000 anos de estudo teológico. Es una bendición caminar sobre algo que otros caminaron. É uma bênção caminhar por um caminho que outros caminharam. El gran John Owen una vez dijo, John Owen uma vez disse: lo que es verdad o que é verdade no es nuevo, não é novo, y lo que es nuevo e o que é novo no es verdad. não é verdade. ¿Por qué? Por quê? Porque el Espíritu Santo ha estado en la tierra Porque o desde Espírito el principio. Santo esteve na terra desde o princípio. Y reconocer eso implica E reconhecer isso implica que nosotros valoramos el trabajo y el recorrido que otros hicieron en el que pasado. nós valorizamos o trabalho e o percurso que outros tiveram no passado. Permítame hacer simplemente un paréntesis importante. Permitam-me fazer um parênteses importante. El equilibrio no está O equilíbrio não está cuando tenemos que elegir entre el pasado o el presente. quando temos que escolher entre o passado e o presente. Porque hay personas que al escoger el presente Porque há pessoas que ao escolher o presente dicen lo del pasado no fue tan bueno. dizem que o passado não foi tão bom. Pero los que escogen el pasado solamente Mas os que escolhem apenas o passado dicen nada de lo que hoy se hace es importante o útil. dizem nada do que se faz hoje é importante e útil. Ninguno de los dos extremos es correcto. Nenhum dos dois está correto. Y es simplemente hay argumentos lógicos para entenderlo. E há argumentos lógicos para entender. ¿Por qué nuestros padres bautistas particulares escribieron una confesión de fe? Por que nossos pais batistas particulares escreveram uma confissão de fé? Ya existían los credos de la iglesia. Já existiam os credos da igreja. Estaba el credo niceno, Havia o credo niceno. estaba el arreglo que se hizo en Constantinopla. Estava a regra que foi feita em Constantinopla. Todas esas cosas ya existían, la iglesia lo tenía. Todas essas coisas existiam e a igreja os tinha. Incluso buenos libros que surgieron del tiempo de la Reforma. E, inclusive, bons livros que surgiram no tempo da Reforma. El libro de la institución de Calvino, As Institutas de Calvino, el entendimiento que tuvieron sobre la médula de la teología de William Ames, o entendimento que tiveram sobre a medula, o tutano da teologia. pero ¿por qué escribieron una confesión de fe? Mas por que escreveram uma confissão de fé? Porque hay que entender Porque tem que entender. que hay que mantener un balance entre lo que era y lo que hoy es. Porque tem que se fazer um equilíbrio, um balanço entre o que era e o que é hoje. Hay cosas que se escribieron en el pasado que tienen que ser probadas hoy a través de la escritura. Há coisas que se creram, que foi criado no passado, que hoje tem que ser provado pela Escritura. Y que al ser probadas por las escrituras nos damos cuenta de que hay cosas que no estuvieron bien. E que quando tentamos provar pela Escritura, nos damos conta que há coisas que não foram criadas da maneira correta. Pero también nos damos cuenta que hay muchas cosas que fueron sostenidas correctamente. Mas também nos damos conta que há muitas coisas que foram criadas corretamente. Y nuestro trabajo de hoy E nosso trabalho de hoje es tratar con los temas que hoy en nuestro contexto
É tratar com os temas que hoje, no nosso contexto, a nosotros nos toca pelear contra ellos. ah, é nossa responsabilidade lutar com eles. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio correcto entre lo que era y lo que hoy es. Portanto, temos que ter um equilíbrio correto entre o que era e o que é. Pero de lo que sí estamos seguros Mas o que temos certeza es que la verdad no es algo nuevo. é que a verdade não é algo novo. Y la iglesia ha tenido la verdad por todos estos años. E a igreja teve a verdade. Y por eso, al tener una confesión de fe histórica, E por isso, ter uma confissão de fé histórica, nosotros podemos descansar en que muchos otros caminaron en este mismo paso. nós podemos descansar que muitos outros caminharam esses mesmos passos. Finalmente, en esta mañana, Finalmente, nessa manhã, quisiera ir a nuestro punto 4 de nuestro bosquejo. quero ir ao ponto 4 do nosso esboço, Su aplicación práctica. sua aplicação prática. Después de haber visto que una confesión de fe tiene una utilidad determinante, Depois de vermos que uma confissão de fé tem uma utilidade determinante, que ella es una muralla de protección, que ela é uma muralha de proteção, que es una base que é sólida, uma base sólida, que es una vara de medida que é uma vara de medir y que es una senda segura. e que é um caminho seguro. Yo quisiera ahora analizar de manera práctica Eu quero agora analisar de maneira prática cómo nosotros podemos utilizar nuestra confesión de fe. como nós podemos utilizar nossa confissão de fé. Y para eso yo quisiera dirigirlo en 3 direcciones distintas. E para isso eu quero dirigir vocês em 3 direções distintas. 3 direcciones de aplicación. 3 direções de aplicação. Y les pido que presten mucha atención, E peço que vocês prestem muita atenção. porque esto es la parte práctica de todo lo que hemos dicho. Porque isso é a parte prática de tudo que vimos. La primera dirección A primeira direção es cómo utilizar la confesión de fe en la iglesia local. é como utilizar a confissão de fé na igreja local. Mis hermanos, es muy común que el entendimiento de la iglesia, de la confesión de fe, se quede simplemente en los pastores y líderes de una iglesia. Meus irmãos, é muito comum que o entendimento da confissão de fé fique apenas com os pastores e líderes da igreja. Pero la doctrina no descansa solamente en los pastores y los líderes. Mas a doutrina não descansa apenas sobre os pastores e os líderes. La doctrina descansa sobre los miembros que son el baluarte y el fundamento de la verdad. A doutrina descansa sobre os membros que são o baluarte da verdade. Por lo tanto, el primer principio que tenemos que entender Portanto, o primeiro princípio que temos que entender es que estos temas doctrinales no le pertenecen a los seminarios. é que estes temas de doutrina não pertencem apenas aos seminários. Estos temas doctrinales no le pertenecen solamente a los pastores. Esses temas doutrinários não pertencem apenas aos pastores. La doctrina le pertenece a la iglesia de Cristo. A doutrina pertence à igreja de Cristo. Y por eso la iglesia debe ser enseñada de manera doctrinal. E por isso a igreja deve ser ensinada de maneira doutrinária. Qué bendición tenemos Qué de bendición tener tenemos una confesión de De fe. ter uma confissão de fé. Porque una confesión de fe es una herramienta muy útil Porque uma confissão de fé é uma ferramenta muito útil para enseñarle la verdad de Dios, para ensinar a verdade de Deus, tanto a aquellos que ya son parte de la iglesia, tanto aqueles que já são parte da igreja, como a aquellos que quieren ser parte de nuestra como iglesia. aqueles que querem ser parte da igreja. Quisiera dar 3 cosas básicas y claves Quero dar três coisas básicas e chaves para poder dar ideas de cómo estudiar la confesión de fe. para dar uma ideia de como estudar a confissão de fé. En primer lugar, Em primeiro lugar, la confesión puede ser resumida a confissão pode ser resumida porque hay una realidad. porque há Una realidad. uma realidade. El hecho de que estudiar toda la confesión a fondo implica mucho tiempo. De fato, estudar toda a confissão a fundo requer muito tempo. Y la iglesia tiene todos sus años para poder estudiarla muchas veces. E a igreja tem vários anos para poder estudá-la várias vezes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de personas nuevas que van a ingresar a la iglesia, Entretanto, quando falamos de novas pessoas que querem ingressar à igreja, como ya lo dijimos hace un momento, como falamos há pouco, es sumamente importante que quien se va a sumar a nuestra iglesia esté de acuerdo con lo que creemos. é importante que aqueles que querem entrar na igreja estejam de acordo com o que cremos. Por lo tanto, es esencial que los que van a ser parte de nuestra iglesia sepan lo que nuestra confesión de fe dice.
Então, aqueles que querem entrar na igreja, é essencial que eles saibam o que a confissão de fé diz. Por otro lado, Por outro lado, es muy importante también que la gente que ya es parte de la iglesia é muito importante também que as pessoas que já fazem parte da igreja escuchen constantemente cuál es la doctrina que está en nuestra confesión de fe. escutem constantemente qual é a doutrina que está em nossa confissão de fé. Mis hermanos, escuchen esta aplicación práctica como un paréntesis. Meus irmãos, escutem essa aplicação prática como um parênteses. Lo que hace atractiva a nuestras iglesias, o lo que debería ser atractiva a nuestras iglesias, O que faz atrativa as nossas igrejas, lo que debería hacer que las personas quieran ser parte de nuestras iglesias, o que deveria fazer com que as pessoas queiram fazer parte de nossas igrejas, es la doctrina que nosotros predicamos. é a doutrina que nós pregamos. Cuando una iglesia comienza a tener problemas porque la iglesia de al frente tiene mejor programa para jóvenes, Quando uma igreja começa a ter problemas porque a igreja da frente tem um melhor programa para os jovens, porque tiene un programa para matrimonios, porque tem um programa para casados, porque tiene una actividad de niños donde van muchos niños, porque tem uma atividade para crianças onde se vão muitas crianças, y los miembros de esa iglesia confesional e os membros dessa igreja confessional comienzan a considerar el salir de la iglesia confesional para irse a la iglesia del frente por los programas, começa a pensar em sair da igreja para ir a outra igreja por causa dos programas, entonces algo está mal en nuestra enseñanza de la fe que tenemos. então algo está errado com o ensino da fé que temos. Porque nuestra fe es el mayor atractivo de nuestras iglesias. Porque nossa fé é o maior atrativo de Porque nossas la igrejas. fe que nosotros tenemos es lo que estamos dispuestos a defenderlo hasta el final. Porque a fé que temos é o que estamos dispostos a defender até o Y final. con esto no estoy diciendo que no deberíamos tener programas útiles para nuestra E gente. com isso não estou dizendo que não devemos ter programações úteis para nosso povo. Pero si alguien está dispuesto a dejar tu iglesia Mas se alguém está disposto a deixar a sua igreja por el programa de jóvenes por causa do programa de jovens de otra iglesia de outra igreja que es continuista que é continuista o que quizás tiene alguna otra doctrina ou que talvez tenha alguma outra doutrina que no es confesional, que não é confessional, quizás ni siquiera es bautista, talvez nem seja batista, pero ellos se van por causa del programa. mas eles vão por causa das programações. Hay un problema en nuestro corazón como iglesia, Há um problema em nosso coração como igreja. porque cuando una iglesia entiende la importancia de la doctrina, Porque quando uma igreja entende a importância da doutrina, porque sus pastores se lo enseñan constantemente, porque seu pastor os ensina constantemente, entonces nunca van a buscar otra iglesia por algún programa, então nunca buscarão uma outra igreja por causa de uma programação, porque entienden qué es lo importante. porque entendem o que é importante. Los hermanos deben aprender la doctrina de nuestra Os confesión de fe. irmãos devem aprender a nossa doutrina, da nossa confissão de fé. Así que la primera forma es a través de resumir la confesión de fe. Assim que a primeira maneira é resumir a confissão de fé. Y se puede resumir la confesión de fe en tres partes. E podemos resumir a confissão de fé em três partes. La parte ortodoxa, A parte ortodoxa, la parte reformada a parte reformada y la parte bautista. e a parte batista. Nuestra confesión de fe sostiene lo que la doctrina ortodoxa ha enseñado a través de la historia. Nossa confissão de fé sustenta o que a doutrina ortodoxa ensinou ao longo da história. Una buena manera de estudiar la confesión de fe Uma boa maneira de estudar a confissão de fé es compararla con el credo de los apóstoles é compará-la com o credo dos apóstolos y ver cómo nuestra confesión de fe no solamente tiene las mismas doctrinas, e ver como a nossa confissão não tem apenas as mesmas doutrinas, sino que enseña el mismo orden en el que aparece en el credo de los apóstoles. mas também ensina a mesma ordem que aparece no credo apostólico. Y cuando vemos eso, E quando vemos isso, aunque no podamos ver todos los párrafos y todas las líneas de la parte ortodoxa, ainda que não possamos ver todos os parágrafos e todas as linhas da parte ortodoxa, sí podemos mirar que la esencia ortodoxa está en nuestra confesión de fe. mas podemos ver que a essência ortodoxa está na nossa confissão de fé. Pero también está la parte reformada. Mas também temos a parte reformada. Y también, aunque no podamos ir a cada uno de los capítulos de la confesión de fe, E também, ainda que não possamos ir em cada capítulo da confissão de fé, se puede enseñarle a nuestra gente y sobre todo a los que están por entrar a nuestra iglesia, podemos ensinar a nossa gente, ao nosso povo, sobretudo aqueles que estão entrando na igreja, que aquello que fue tan importante para la reforma,
que aquilo que foi tão importante para a reforma está muy claramente explicado en nuestra confesión de está fe, claramente explicado em nossa confissão de fé, resumido en las 3 solas originales de la Reforma: resumido nas 3 solas originais da reforma: la sola Escritura, sola escritura, la sola fe sola fé y la sola gracia. sola graça. Esas 3 solas están claramente explicadas en nuestra confesión de fe. Esses 3 solas estão claramente explicados em nossa confissão de fé. En tercer lugar y último, Terceiro e último lugar, también se puede dividir en la parte bautista. também podemos dividir na parte bautista, numa parte batista. Y le damos gracias a Dios por el resurgir y el deseo que tienen muchas personas de volver a la parte de la teología bautista del pacto. E estamos muito felizes porque hoje há pessoas que querem estudar a parte batista da teologia da aliança em nossa confissão. Y entonces, cuando uno mira la centralidad de la doctrina del pacto en la confesión de fe, Então, quando alguém olha para aquilo que é central na doutrina do pacto, na confissão de fé, entonces uno comienza a ver por qué nuestros padres bautistas llegaron a las conclusiones eclesiásticas que llegaron. se começa a ver por que nossos pais batistas chegaram a certas conclusões eclesiásticas. ¿Por qué los miembros de las iglesias debían ser creyentes? Porque os membros da igreja devem ser somente crentes. ¿Por qué se debe bautizar a los creyentes? Porque o batismo deve ser dado apenas aos crentes. ¿Y por qué la cena del Señor solo pueden participar los E creyentes? porque somente os crentes podem participar na ceia do Senhor. Mis hermanos, eso no es solamente un distintivo externo. Meus irmãos, isso não é apenas distintivo externo. Esa es la consecuencia de nuestro entendimiento de la teología del pacto. Essas são as consequências de nossa compreensão da teologia do pacto. Cuando uno le enseña a su gente a entender bien la teología del pacto, Quando alguém ensina ao seu povo a entender bem a teologia do pacto, no tiene mucha necesidad de explicar las conclusiones prácticas de eso. não tem muita dificuldade de explicar as conclusões práticas disso. Y al entender eso, ellos nunca irían a una iglesia presbiteriana, E ao entender isso, eu nunca iria a uma igreja presbiteriana. porque llegarían a la conclusión que creemos que es completamente bíblica. Porque chegaríamos à conclusão de que o que cremos é completamente bíblico. Así que la confesión puede ser estudiada como a través de un resumen, dividiéndolo en 3 partes. Assim, nós podemos estudar a confissão em resumo dividido em 3 partes. Pero hay una segunda forma de estudiarla también. Mas há uma segunda forma de estudá-la também. Y quiero simplemente explicarlo, pero dejarlo en sus corazones y en sus mentes. E quero apenas explicar e deixar no seu coração e na sua mente. Todo documento escrito Todo documento escrito tiene una forma tem uma forma, o un molde en el cual fue ou establecido. uma ordem na qual foi estabelecido. Y nuestra confesión de fe también fue establecido en una forma. E nossa confissão de fé também foi estabelecida em uma forma. Estudiarla de esa manera Estudá-la dessa maneira nos permite sacar el máximo provecho de ella. nos permite tirar dela o máximo possível. El doctor James Renahan, Dr. James Reinhard, en su explicación de la confesión de em fe, sua explicação da confissão de fé, él divide la confesión de fe en 4 partes. ele divide a confissão de fé em 4 partes. Del capítulo 1 al capítulo Do 6, capítulo 1 ao capítulo 6, él habla de aquello que se llaman los primeros principios. ele fala daquilo que ele chama de primeiros princípios. Y esos primeros principios son las doctrinas sólidas que van como una base E esses primeiros princípios são a doutrina sólida, que é como uma base, la palabra de Dios, a palavra de Deus, la doctrina de Dios a doutrina de Deus y la doctrina del hombre. e a doutrina do homem. Esas 3 doctrinas tienen que ser correctamente entendidas Essas 3 doutrinas têm que ser corretamente entendidas para poder levantar después el contenido central de la confesión de fe. para poder levantar sobre ela o conteúdo central da confissão de fé. La segunda parte de la confesión de fe A segunda parte da confissão de fé va desde el capítulo 7 vai do capítulo 7 y avanza todo su camino e avança o seu caminho mostrando el pacto de Dios. mostrando o pacto de Deus. Mis hermanos, el tema principal de nuestra confesión de fe es el pacto de Dios. Meus irmãos, o tema principal de nossa confissão de fé é o pacto de Deus. Por eso somos bautistas. Por isso somos batistas. Por eso llegamos a nuestras conclusiones. Por isso chegamos a nossas conclusões. Y la idea del pacto E a ideia do pacto está establecida en que Dios hizo un pacto con los hombres está estabelecida
na verdade, que Deus fez um pacto com os homens. Ese pacto no tiene que ver con los hombres, E esse pacto não tem a ver conosco, com os homens. tiene que ver con Dios. Tem a ver com Deus. Y Dios jurando por sí mismo E Deus jurando por si mesmo que Él salvaría al pueblo que Él escogió, que Ele salvaria o povo que Ele escolheu. enviando a Cristo para lograr la salvación Enviando Cristo para alcançar a salvação. y enviando el Espíritu Santo para poder aplicar en ellos esa salvación. E enviando o Espírito Santo para aplicar a salvação. La forma en cómo aparece explicado esto en la confesión de fe A forma como isso aparece explicado na confissão de fé tiene una forma teológica antigua tem uma forma teológica antiga, en la cual se nos habla de lo que Dios hace en la salvación em que nos fala do que Deus faz na salvação y lo que el hombre debe hacer en la e salvación. o que o homem deve fazer na salvação. Y no está afirmando que el hombre tiene parte en la salvación, E não está afirmando que o homem tem uma parte na salvação, sino la responsabilidad humana de arrepentirse, creer, etc. e sim a responsabilidade humana de se arrepender, de crer e etc. La tercera parte de la confesión de fe A terceira parte da confissão de fé tiene que ver con Sí. la aplicación del pacto. tem a ver com a aplicação do pacto. Esa aplicación del pacto es lo que tiene que ver con la libertad de conciencia con respecto al bautismo, la cena del Señor y la iglesia. Essa Esa aplicación aplicação do pacto tiene que ver con la libertad de tem a conciencia ver com liberdade de consciência y tiene que ver con la doctrina de la iglesia, e tem a ver com a doutrina da igreja, el bautismo o batismo y la cena del Señor. e a ceia do Senhor. Y la confesión termina en cuarto lugar E a confissão termina em quarto lugar con las últimas cosas que son los capítulos com as 31 y últimas 32. coisas que são os capítulos 31 e 32. Cuando uno estudia la confesión de fe de esa manera, Quando alguém estuda a confissão de fé dessa maneira, uno puede tomar mucho provecho a partir de ella. se pode tomar muito proveito, se pode ter proveito a partir dela. Pero hay una tercera cosa, una forma en la que podemos estudiarlo. Mas há uma terceira maneira que se pode estudar a confissão. Mis hermanos, estudiar la confesión en su contexto histórico es muy importante. Meus irmãos, estudar a confissão no seu contexto histórico é muito importante. Ustedes saben que la confesión de fe nuestra fue una edición de la confesión de Westminster. Vocês sabem que nossa confissão de fé é uma edição da confissão de fé de Westminster. Y ustedes tienen que saber una cosa. Vocês têm que saber uma coisa. Intencionalmente Intencionalmente, hubieron ciertas ediciones que se le hicieron a la confesión de Westminster houveram algumas edições que foram feitas na confissão de Westminster. algunas partes que fueron quitadas de la confesión de Algumas Westminster. partes que foram tiradas da confissão de Westminster. Y a veces tenía que ver con dos motivos. E às vezes a razão eram dois motivos. A veces era porque los bautistas no estaban de acuerdo con esa parte en la de Westminster. Às vezes os batistas não estavam de acordo com essa parte que foi tirada. O a veces eran simplemente aclaraciones de cosas que sí estaban de acuerdo con Westminster, pero que por causa del contexto en el que estaban necesitaban precisarlas más. E o outro motivo é que eles concordavam com aquela parte, mas eles entendiam que precisavam detalhá-la melhor. Les voy a poner un ejemplo rápido. Vou dar um exemplo rápido para vocês. La confesión bautista de fe A confissão batista de fé. empieza con la primera línea de la confesión, dice: A primeira linha da confissão diz: las sagradas escrituras constituyen la única regla as sagradas escrituras se constituem a única regra suficiente de todo conocimiento, fe y gracia salvadores. suficiente de todo conhecimento, fé e graça salvadora. Esa primera línea Essa primeira linha no está en la confesión de Westminster. não está na confissão de Westminster. La pregunta primera que tenemos que hacernos es: A primeira pergunta que precisamos fazer é: ¿por qué los bautistas agregaron esa frase en esa línea si la de Westminster no por que está? os batistas colocaram essa frase se na confissão de Westminster não está? Una pregunta importante. ¿Será que los de Westminster no creían que las sagradas escrituras eran la única regla suficiente? Uma pergunta importante: será que os divinos de Westminster não acreditavam nessa frase de que as escrituras são a única regra? Ahora, por supuesto decimos, sí, ellos sí creían en eso. E claro, vamos dizer sim, eles criam nisso. Pero los eruditos han dicho Mas os eruditos dizem
que la razón por la cual se agregó esa frase que a razão pela qual os batistas colocaram essa frase es porque habían ciertos conflictos con ciertos grupos en el tiempo en que ellos escribieron eso. porque existiam alguns conflitos com certos grupos naquele tempo. Por ejemplo, los anabautistas. Por exemplo, os anabatistas. Los anabautistas creían que Dios seguía hablando de manera directa con los Os hombres. anabatistas acreditavam que Deus continuava falando diretamente com os homens. Y entonces los bautistas se vieron en la obligación de decir, E então os batistas se viram na obrigação de dizer: la única regla es la escritura, a única regra é a Escritura, negando cualquier tipo de revelación directa de parte de Dios. negando qualquer tipo de revelação direta da parte de Deus. Pero también había otro grupo llamado los cuáqueros. Mas também havia outro grupo chamado Quakers. Estos cuáqueros lo que hacían era, sus cultos eran conocidos por ser cultos en silencio, donde nadie hablaba, nadie cantaba, eran cultos completamente callados. Eles faziam cultos onde ninguém falava, era um silêncio total. Y ellos decían que había que hacer silencio porque tenían que escuchar la voz interior, que era la forma en la que Dios se comunicaba con E los esse hombres. grupo dizia que o silêncio era necessário para que pudesse se ouvir a voz interior que Deus falava com os homens. Y entonces para ellos la forma en la que Dios se comunicaba Então, para eles, a forma que Deus se comunicava era la luz interior. era a luz interior. Los bautistas tuvieron que decir, Os batistas tiveram que dizer: la única regla es la a escritura. única regra é a Escritura. Pero aún otros han añadido Mas ainda outros disseram que también esa frase fue dada para precisar una diferencia con los presbiterianos. que também essa frase foi colocada para fazer uma distinção com os presbiterianos. Porque los presbiterianos creían, Porque os presbiterianos acreditavam, creen en la palabra de Dios como la máxima autoridad. Creen. eles creem na palavra de Deus como autoridade máxima, Pero mas su razonamiento con respecto a ciertas doctrinas seu pensamento a respeito de certas doutrinas tiene mucho que ver con lógica y razón tem muito a ver com lógica e razão, que con la palabra de Dios. mais do que com a palavra de Deus. Y entonces eso es lo que pasa con el bautismo de infantes. Isso é o que acontece, por exemplo, com o batismo de crianças. No existe ningún lugar en la Biblia donde se hable de bautismo de infantes. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fale de batismo de Pero crianças. ellos llegaron a esa conclusión Mas eles chegaram nessa conclusão por buenas y necesarias consecuencias. por boas e necessárias consequências. Entonces los bautistas tuvieron que decir, Então os batistas tiveram que dizer: la única autoridad es la escritura. a única autoridade é a Escritura. Si la escritura no lo dice, Se a Escritura não diz, no lo creemos. não cremos. Porque no se puede llegar a una conclusión tan importante Porque não se pode chegar a uma conclusão tão importante por implicaciones por implicações, sin entender que el texto nunca lo dice. sem entender o que o texto nunca disse. Por lo tanto, cuando uno estudia la confesión de fe en este tipo de contexto histórico, Portanto, quando alguém estuda a confissão de fé nesse contexto histórico, uno aprende mucho sobre cuál es la importancia de ciertas se doctrinas. aprende muito a importância de certas doutrinas. Y yo les animo a que puedan analizar estas cosas históricas comparando con la confesión de E Westminster. eu encorajo vocês a estudar essas questões históricas comparando com a confissão de Westminster. Quiero terminar simplemente mencionando esto. Quero terminar apenas mencionando isto. Para una asociación eclesiástica Para uma associação de igrejas, es fundamental el que estudien juntos la confesión de é fe, fundamental que vocês estudem juntos a confissão de fé. porque la verdadera unidad, al igual que en una iglesia local, Porque a verdadeira unidade, do mesmo modo que uma igreja local, entre iglesias, esa unidad viene por la verdad que predicamos. entre igrejas, essa unidade vem pela verdade que pregamos. Y esa verdad tiene que ser repetida, entendida y proclamada por una asociación. E essa verdade tem que ser entendida e proclamada por uma associação. Pero también el tener un seminario confesional Mas também ter um seminário confessional es lo que ayuda a formar hombres de la nueva generación é o que ajuda a formar homens para a nova geração, para mantener la verdad que para nosotros es la verdad de Dios. para manter a verdade que para nós é a verdade de Deus. En tercer lugar y último, Em terceiro e último lugar, también hay una dimensión de manera personal. há uma dimensão de maneira pessoal. La confesión de fe es para ti. A confissão de fé é para você. La confesión de fe es algo que te sirve a ti en tu vida práctica. A confissão de fé é algo que serve a você na sua vida prática.
Tenemos que responder que sí. Temos que responder que sim. Y no podemos olvidarnos E não podemos esquecer que esta confesión fue una confesión escrita por pastores. que essa confissão foi uma confissão escrita por pastores. Y por lo tanto es una confesión pastoral. E, portanto, é uma confissão pastoral. Algunas personas Algumas pessoas tienen mucho conflicto con la frase que dice que los niños que mueren son salvos a través de Cristo. Algumas pessoas têm problema com a frase que as crianças que morrem são salvos. Cuando uno, y puede ser que tú estés en desacuerdo con esa frase, E pode ser que você não concorde com essa frase. esa frase no tuvo la intención de ser un dogma entre ellos. Un dogma. E essa frase, eles não fizeram essa frase com a intenção de fazer disso um dogma. Porque si tú te das cuenta, en los textos de prueba solo hay uno. Porque se você se dá conta, só há um texto de prova. En contexto, en comparación con todos los muchos textos que están en cada doctrina. Em comparação com vários outros textos que está em cada doutrina. Pero más allá de que tú estés de acuerdo o no con ese punto, Mas além da ideia de que você esteja ou não de acordo com isso, quiero que pienses en esto. quero que pense nisso. Muchos o la gran mayoría de hombres en ese tiempo, de familias en ese tiempo, Muitos, ou a grande maioria das famílias desse tempo, perdían por lo menos 4 o 5 hijos siendo bebés. 4 ou 5 filhos quando ainda eram bebês. Por ejemplo, piensa en el tiempo de Calvino. A Calvino nunca le sobrevivió ningún hijo siendo grande. Calvino, Por exemplo, João Calvino não teve nenhum filho que chegou à idade. y eso era muy común en ese tiempo. Está bien. Eso era muy común en ese tiempo. Los niños morían en un estado muy pequeño por causa de que no habían los medios de la medicina. Isso era muito comum naquele tempo. Morriam porque não existia a medicina. Aun cuando no es un aspecto central de la fe. Ainda que não seja um aspecto central da fé, Si los niños van o no al cielo, se as crianças vão ou não para o céu, no es un asunto central, não é um assunto central, pero mas es un asunto pastoral. é um assunto pastoral. Y ellos prefirieron poner ese párrafo ahí E eles preferiram colocar essa frase ali, para tratar de cuidar el corazón de todos aquellos que habían perdido a sus hijos. para cuidar do coração dos pais. Y ellos afirmaban, quizás como tú y yo afirmamos hoy, E eles afirmavam, talvez como você e eu afirmamos hoje, yo no puedo afirmar por la escritura que es así, não posso afirmar de acordo com a escritura que é assim, pero prefiero pensar mas eu preciso pensar por causa de quién es Dios, por causa de quem é Deus, por causa de cómo Él se ha manifestado en su amor por los niños, por causa da maneira que ele se expressou em seu amor pelas crianças, que en su gran misericordia e em sua grande misericórdia, Él es capaz de hacerlo. ele é capaz de fazer. No puedo afirmarlo, Não posso afirmá-lo, pero prefiero pensarlo. mas para ¿Quién pondría un párrafo así en una confesión de fe? quem colocaria para Alguien que quería cuidar el corazón de su pueblo. alguém que queria cuidar do coração do seu povo? La confesión de fe es pastoral, A confissão de fé é pastoral, pero la confesión de fe también debe ser devocional. mas a confissão de fé também deve ser devocional. Se le atribuye a John Owen Se atribui a John Owen el aumento de una pequeña línea en el capítulo 2 de la confesión de fe. um aumento de uma pequena linha do capítulo 2 da confissão de fé. Está en el punto más difícil de la confesión de fe. Está no ponto mais difícil da confissão de fé. Está hablando de la Trinidad, Está falando da Trindade, la relación de Dios con Dios. a relação de Deus com Deus. Y John Owen aumentó esta frase. John Owen colocou essa frase. En el entendimiento de esa verdad No entendimento dessa verdade es en donde descansa nuestra fe é cristiana. onde descansa a nossa fé cristã. ¿Cómo puede ser posible? Como pode ser possível? Estamos hablando de una doctrina muy difícil, Estamos falando de uma doutrina muito de difícil, un misterio. de um mistério. John Owen y con ellos y con él también los bautistas que escribieron después John Owen, com ele também os batistas que escreveram depois, entendían que la doctrina no hacía otra cosa entendiam que a doutrina não fazia outra coisa que acercarnos en una comunión mucho más íntima con el que Señor. nos aproximar em uma comunhão muito mais íntima com Deus.
Vivimos en una época Vivemos em uma época donde pareciera que los que estudian mucho teología onde parece que aqueles que estudam muita teologia están tan alejados de la vida práctica y espiritual. estão tão longe da vida prática e espiritual. Pero eso no es así. Mas não deve ser assim. Eso nunca fue así. Nunca foi assim. Quien más cerca está de su conocimiento de Dios, Quem mais próximo está do conhecimento de Deus, vive una comunión más íntima con Dios. vive uma comunhão mais íntima. Pero eso sí, Mas isso sim no tiene que ver con un aspecto intelectual. tem a ver com o aspecto intelectual. Porque si a ti te gusta la historia como a mí, Porque se você gosta de história como eu, si a ti te gusta la teología sistemática como a mí, teologia sistemática como eu, tú puedes sentarte horas llenando tu mente você pode sentar por horas enchendo a sua mente con un corazón completamente com o vacío, coração vazio, que no palpita, que não bate, que no puede vivir lo que está diciendo con respecto a Dios. está dizendo a respeito de Deus. Pero esa no es la intención de la teología. Essa não é a intenção da teologia. Quienes más tiempo pasan entendiendo las verdades de Dios Quem mais tempo passa entendendo a verdade de Deus, deben, como lo conocen más, deve, como conhece mais, vivir más cerca de Él. Una confesión de fe uma confissão de fé. es también un asunto devocional. Também um assunto devocional. Y es un asunto que tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios. Que tem a ver com o nosso conhecimento de Deus. Ese pequeño manual, dijo Spurgeon, Sendo manual sirve como una guía serve como guia para poder formar a los hermanos de nuestras para iglesias, formar os irmãos do nosso ser. para poder servir como una brújula y saber dónde ir Como uma bússola para saberem aonde vão, y para poder defender la verdad. para poder defender a verdade. Mis hermanos, Dios como Dios Deus como Deus. tiene el derecho absoluto sobre nuestras vidas. Absoluto sobre nossas vidas. Pero ese Dios tan maravilloso y lleno de misericordia Maravilhoso, cheio de misericórdia. no solamente ha ordenado las cosas que nos manda, Não as coisas que nos diz, sino que el hacerlo, el obedecer, mas também nos diz para fazer e obedecer. es lo que trae al final beneficio para nuestras propias almas. É o que traz, no final, benefício para as nossas almas. Mis hermanos, Meus irmãos, qué bendición tenemos que bênção nós temos de abrazar la verdad de abraçar a verdade que Dios le dio a su iglesia. que Deus deu a sua igreja. Que Él nos conceda el poder, el denuedo para poder predicarla hasta el último día. Que Ele nos conceda poder para pregarmos até o fim. Que el Señor añada bendición sobre lo que hemos estudiado en esta mañana. Abençoando as nossas vidas. Dios les bendiga.